Galera irada, vamos a mais uma aula especial para você. Na aula de hoje, uma aula irada sobre a pecuária. O que é pecuária? Pecuária é a criação de animais. Essa pecuária, obviamente, ela pode ser intensiva ou pode ser extensiva. Então, o que seria o modelo de criação intensivo? Intensivo, obviamente, o nome já diz, é intensa. Então, vamos fazer aqui um esqueminha para você, tá? Então, a criação, ela pode ser intensiva. Quais são essas características da criação intensiva, aluneirado? Primeiro, o gado, ele vive preso, é uma característica importante. Na criação intensiva, o gado vive preso. Outra característica, nós temos a alimentação desse gado através de ração, é uma outra característica importante. E também o uso de tecnologia. Então, a criação intensiva, tá? Ela tem como característica o gado preso, a alimentação através de ração e o uso de tecnologia. Já a criação do modelo tipo extensivo é ao contrário dessa aqui. O gado é preso no intensivo, no extensivo o gado vive solto. A alimentação é de ração, nesse caso a alimentação é através de pastagem. E também temos o pouco, a baixa utilização de tecnologia. Então essa é a diferença da criação intensiva da extensiva. O que vem acontecendo na atualidade, aluneirado, é a questão do seguinte: nós temos, por exemplo, o modelo extensivo, o gado é solto com pastagem e uso de tecnologia. Pode acontecer. Então a gente chama esse modelo do modelo semi-intensivo, aonde nós temos a mistura, obviamente, desse modelo de produção com esse modelo de produção. Muito tranquilo isso, Tá, Marcelo, dá um exemplo mais irado, dá um exemplo aí que não vai ser assim tão bonito, mas que vai fazer você memorizar e associar que esse é o nosso objetivo. Então, por exemplo, lembra namoro. Namoro, a parada funciona assim. No começo ele é intenso, O gado vive preso, alimentando na mãozinha, raçãozinha, e você bota muita tecnologia. Com o tempo, o namoro vai ficando extensivo. O gado vive solto, sempre pastando e tem pouca tecnologia. Não foi legal? Mas para descontrair, você entender e associar por uma hora de prova. Algo também interessante aqui é a questão desse aqui, Desse modelo é utilizado mais para animais de pequeno porte. E esse aqui mais para animais de grande porte. Marcela, aí não tem nada a ver com namoro. Tem sim, tem a ver com namoro. Olha como é que funciona. Pequeno porte, tudo é pequenininho, O titicozinho, o teu cheiro, o teu amor. Quando o namoro vai passando tempo, o animal cresce, Ou o seu cavalo, ou o seu boi, O bicho cresce, Então assim você consegue entender que esse meu exemplo medonho, apenas um modelo intensivo, que é intenso, preso, e extensivo, que é solto. Muita tecnologia, pouca tecnologia, tá? Então, por exemplo, no Brasil, a criação de bovinos é mais extensiva. A criação de aves é mais intensiva, tá? Então vamos lá. A carne aí, só para você entender, mais consumida no mundo é a carne dos suínos. Depois nós temos aves e depois bovinos. Tá? Isso é no mundo. E no Brasil? No Brasil nós temos a preferência do bovino, mas a carne mais consumida no Brasil é aves, depois bovinos e depois suínos. No Brasil existe uma certa rejeição no consumo de suínos, obviamente isso é um fator meio que histórico devido à questão sanitária no passado. Nós tínhamos a criação do suíno, no fundo ali do quintal, comendo o resto de comida, que chamavam de lavagem, e isso alimentando, abatiu, sem muitas condições sanitárias. Então isso virou meio que cultural, existe uma certa rejeição por parte da população. Mas vem crescendo bastante essa criação. Nesse gráfico que eu estou mostrando para você, aluneirado, nós temos aí o quantitativo e as regiões onde temos as criações predominantes. Então nós começamos aves, nossa maior criação. Então nós temos aqui, na região sul e sudeste. Então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo aí são os grandes criadores de aves e produtores de aves no Brasil. Bovinos, nosso segundo maior rebanho, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul aí, junto com Mato Grosso, são os principais produtores de bovinos. Suínos, nosso terceiro rebanho, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e também Minas Gerais. Mas mais Santa Catarina aí é o grande produtor
de suínos. Aí ovelhas vem crescendo bastante, ovinos, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, Bahia também, né? Que seria nosso quarto rebanho. Aí depois caprinos, depois equinos, cavalos e também bubalinos, que vem crescendo principalmente na região norte do Brasil, né? Ilha de Marajó, também no estado do Amazonas, como eu falei agora, no Amapá e no Pará aí, são os grandes produtores de bubalinos, beleza? Então esses aqui são os rebanhos, você vê o quantitativo, e que o Brasil sim tem aí, né, uma grande pecuária, predominando a pecuária extensiva, tá? E começamos aqui com bovinos para falar para você. Vamos apagar aqui para você entender, tá? Vamos apagar aqui para continuar a nossa explicação. Vamos lá, galera. Então, nós vamos falar aqui da criação de bovinos no Brasil, tá? Então nós temos aqui o mapa, né? Já vimos que os estados de destaque, nós temos aí o Mato Grosso do Sul, né? São Paulo, Goiás, Minas Gerais, aí que são os estados, né? Nossa criação de bovinos. Se a gente for destacar duas regiões para você, vou fazer um mapinha aqui medonho para você, a região centro-oeste do Brasil, destaque para o Mato Grosso do Sul e o Goiás. Aqui fica o nosso grande, né, rebanho de corte. Lembra que bovino pode ser de corte, tá? Que fica nessa área aqui, e também pode ter aí, né, o leiteiro. Que daí esse aqui fica mais na região aqui que envolve Minas Gerais e São Paulo, na região do Vale do Paraíba, ali nossa grande criação de bovinos, né? Intensivo ou semi-intensivo ali vem predominando com o gado leiteiro. Já o gado de corte nosso é mais extensivo. Apesar das exigências internacionais sanitárias, do gado rastreado, todo um controle aí, obviamente hoje é difícil ter uma criação totalmente extensiva. É por isso que no Brasil tem a criação extensiva, mas gradativamente vem se implementando certa tecnologia, então está quase que virando quase todo o rebanho semi-intensivo, tá? Então nós temos aqui toda a produção aumentando bastante, e o Brasil aí, o grande produtor do mundo de carne, né, bovina aí, né? Nossos concorrentes seria a Índia, um concorrente, mas sabe que a Índia é vaca sagrada, então o abate lá, por mais que ela tenha o maior rebanho de bovinos do mundo, ela tem pouco abate, porque não pode, né, que é uma questão religiosa. Então lá tem a criação de búfalos, bubalinos, que acaba entrando aí, contabilizando como bovinos, tá? Aí nós temos aqui toda a evolução, né? A região centro-oeste, a grande produtora, a região norte, sudeste do Brasil, a segunda, o sul e o nordeste. O sul é apontado aí, né, como a grande qualidade, principalmente no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, que é o único estado livre de febre aftosa sem vacinação. Importante você saber disso, tá? As exportações de carne vêm aumentando, todas elas, bovinos, aves e suínos principais, mas a que mais aumenta para você, tem que saber, é a carne de suínos. Por quê, Marcelo? Porque é a carne mais consumida no mundo, tá? Continua lá. E nós vamos ver aqui toda essa balança comercial e tu vai entender aqui que o Brasil é destaque. Nossos concorrentes, nós temos os Estados Unidos, temos a Austrália, o próprio Uruguai que vizinho, Nova Zelândia, Canadá, né? E esses países que concorrem ao Brasil, eles têm aí primeiro, né, principalmente a criação intensiva, gado preso com ração, até quando pasta, o pasto ele é plantado com mais nutrientes. E o Brasil, nós temos ainda, né, muito problema, porque predomina, como eu falei, a forma extensiva, o gado solto, tanto é que a carne brasileira é conhecida mundialmente, né, como a carne verde. Nós temos aí a questão do preço, tá? Que nós ganhamos no mercado internacional. Comparando com os dois países vizinhos, que é a Argentina e o Uruguai, a carne deles é contada de muito mais qualidade do que a nossa, tá? Continuando para você, aqui um número mostrando aí que vem aumentando, como eu falei para você, né? Vem aumentando aqui, você vê 2013 e até 2030, e cada vez mais aumentar o nosso rebanho de intensivo e também, né, de semi-intensivo pelas exigências internacionais. É mais por isso. Nós temos alguns problemas, principalmente relacionados à logística, né? Nosso meio de transporte é o rodoviário, faltam ferrovias, que isso aí ia dar mais competitividade à pecuária nacional. Também alguns problemas sanitários, seleções de espécies, que vêm sendo solucionados aí com o investimento do governo, abrindo algumas universidades, aí como curso de zootecnologia, né? Todos esses cursos aí, né, ligados à agropecuária, que vem dando suporte, obviamente, à seleção de espécies. O Brasil vem desenvolvendo e vem melhorando muito a sua pecuária relacionado a
bovinos. Quando a gente fala de aves e suínos, aluno irado, a gente tem que estar muito atento, porque elas são, obviamente, semelhantes. Então a gente fala uma coisa só, que tem a mesma característica. Quando eu falar, né, a nossa criação de aves e suínos, ela predomina aqui no sul do Brasil, puxando mais pro oeste e aqui o sudeste. Então seria São Paulo, né, Paraná, Santa Catarina muito forte e Rio Grande do Sul também. Santa Catarina deu um berro mais alto para você porque as principais agroindústrias do Brasil ligados a aves e suínos são do estado de Santa Catarina, como a Perdigão, a Sadia, né, a Seara, dentre outras aí, a antiga Macedo, que foi vendida para Tyson, surgiram no estado de Santa Catarina, com a pequena produção mercantil ali dos imigrantes alemães e também italianos que foram desenvolvendo, crescendo e assim, né, tiveram todo, né, o brilhantismo e também, obviamente, com vários apoios do governo, desenvolver assim essas grandes agroindústrias. Quando eu falar da criação de aves e suínos, a palavra-chave que você não deve esquecer é a produção de forma integrada, tá? E intensiva. O que é isso, Marcelo? Integrada e intensiva. Então, integrada existe uma parceria do avicultor, né? Então, do suinocultor, que ganha toda a estrutura ali da agroindústria, e ele cria ali, né, a ave ou o suíno e tem toda a sua produção vendida já diretamente comprada pela agroindústria, que até fornece a ração, tem uma parte dela que produz a ração para essas empresas. Então essa é a forma integrada. E a forma intensiva, como eu falei, né, a ave e o suíno preso, alimentando, né, com alimentação totalmente preparada para que ele desenvolva rapidamente, esteja pronto para o abate, tá? Então essa é a questão. Existe uma polêmica da utilização ou não de hormônio, segundo, né, a parte dos biólogos e também que trabalham nesse assunto, né, os agrônomos aí, falam que não existe a utilização de hormônios, apesar de muita gente contestar, tá? Então aí a gente vai deixar a nossa biologia entrar nessa particularidade. Então nós temos aqui mostrando para você o rebanho concentrado no sul, né? Há outros estados aí que não estejam no sul, São Paulo e Minas Gerais aí com grandes produtores de suínos, tá? Voltando aqui a aves também, você vê, né, crescendo, porque a carne mais consumida no Brasil fica no sul e no sudeste, né? No sudeste foram muitas agroindústrias do sul que foram para lá, porque lá tem o maior mercado consumidor. Tranquilo? Vamos lá, Marcelo. Aí aqui nós temos outras criações, né? Eu ia falar para você cada uma delas aqui, para você poder entender e assim detonar na prova, tá? O que é, Marcelo? Quando eu falar para você caprinos predomina a criação nômade, né? Então é criação no Brasil, se considera no Nordeste brasileiro, principalmente, que é nas áreas do Agreste e do Sertão Nordestino, tá? Então, nômade, eles vão migrando ali dos rebanhos, procurando água e assim, né, sobrevivendo e consumindo. Cresce muito hoje em dia, principalmente a questão do leite da cabra, que tem aí, né, um grande valor nutritivo e assim ganhando cada vez mais mercado. O outro fator interessante, muares e assininos. O que é isso, Marcelo? Mulas e asnos. Também no Nordeste do Brasil vem crescendo bastante, no Agreste, no Sertão, é a força do animal, não é alimentado, né, a carne. Assim como equinos. Apesar de equinos ter o consumo já em alguns países, até no Brasil, da carne, mas devido ao alto valor da criação para manter, né, os cavalos, aí, as éguas, a criação de equinos, então não é muito comum, tá? Mas aí a gente tem na região sudeste do Brasil, Minas Gerais, né, São Paulo, aí como os grandes criadores, também Rio Grande do Sul e também Goiás aí com grandes criadores de equinos. Bubalinos, búfalos, como eu falei, principalmente no norte do Brasil, também tem no sul do Brasil, mas é mais no norte, principalmente Pará, Amapá e o Amazonas. E para fechar, os ovinos. Ovinos, que são as ovelhas, vem crescendo muito no Brasil, principalmente no sul. Rio Grande do Sul é o principal estado. No mundo nós temos a Oceania, Austrália e Nova Zelândia aí com grandes criadores. Tem, né, aumentado muito a criação, além, né, de ter aumentado o público para consumir a carne de ovelha, né, eles preferem hoje criar, muitos produtores, a ovelha, porque onde eu criaria um bovino, toda a exigência, eu criaria 3 ovelhas. Eu consigo aproveitar, além da carne do animal, a lã. Então vem crescendo muito a criação de ovinos e a criação é do modelo semi-intensivo, né, um pouco de uso de tecnologia, mas também pastando na região dos campos do sul do Brasil. Bom, tá tranquilo? Dominado? Galera irada, essa aí foi uma aula para você sobre a pecuária. Já viu a aula de agricultura brasileira. Agora fechando aí para você essa parte com a aula da pecuária. Para fechar essas questões básicas, a gente vai fechar aí com a aula do extrativismo.
Veja lá, hein? Um super beijo no seu coração, faça todo o exercício, manda dúvida e vamos firme e forte aí em busca do seu objetivo, que é a vaga no ensino superior. Eu confio em você e espero você na nossa próxima aula. Valeu, galera!